Sabe aquela sensação de se perder no tempo? De ter um monte de coisa pra fazer, de parece que não vai dar tempo de fazer nada, ai meu Deus do céu? Calma, hoje eu quero te ensinar a resolver isso de uma vez por todas. Oi gente de 2021, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, daquele jeito, né? Bora seguindo, do jeito que dá, do jeito que é possível, né? Então, hoje eu quero trazer um conteúdo que a gente trabalhou em sala de aula com as calouras, foi muito legal e eu acho que pode ser bem útil para vocês também. Não é um conteúdo especificamente sobre a área de publicidade e propaganda, né? É sobre gestão de tempo. A gente, pelo menos eu, né, tenho me perdido muito no tempo nesses últimos dias, nesses últimos anos, né. Daí, parece que todos os dias são iguais, mas tem um monte de coisa pra fazer, vez ou outra eu me perco, tipo, esqueço que dia da semana que aula que eu vou dar no dia, o que tem que estar pronto, enfim. Confundo um monte de coisa. E como tá todo mundo mal mesmo, eu trouxe esse conteúdo pra uma turma de calouras, e eu acho que todo mundo tá precisando disso também, sabe? Não sei se você me conhece. Meu nome é Juliana Normando, eu sou professora de publicidade e propaganda e eu tô aqui nesse canal para lembrar vocês de que é para estudar e de alguma maneira te ajudar nesse processo. Estamos aqui eu e a Cinderela Fofolete, que tem a função de lembrar para vocês que é para estudar. Então olhou para ela, curte o vídeo, porque se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, curte esse material, se inscreve no canal, assiste na velocidade normal e manda para o pessoal que pode vir a gostar também. A minha ideia hoje é ensinar gestão de tempo, né? Então, para isso eu vou explicar alguns conceitos iniciais que são muito importantes para essa dinâmica, para esse conteúdo, e vou também trazer 7 passos para que a gente consiga se organizar nesse rolê do tempo, tá? Tem várias metodologias por aí, eu vou ensinar uma que eu acho bem legal, super prática e pode ajudar. Não tá fácil ser brasileiro nesse ano, nesse país, então assim, vejam que se adapta à sua vida, se rola, se não rola. Comenta aqui, nossa, professora, não rolou. Nossa, que incrível e tal. Quero saber também de vocês. E também, se vocês quiserem mais conteúdo sobre isso, por favor, comenta aqui no YouTube que eu preparo para vocês. Se eu te perguntar se você sabe a diferença entre prioridade, importância e urgência, você sabe me responder? E como classificar as tarefas que a gente tem para fazer, né, no dia a dia? Então, é sobre isso. Antes de explicar sobre a metodologia em si, é preciso entender o que é gestão do tempo, né? Pra gente não achar também que isso é um negócio que faz muito milagre e tal. Eu já adianto que tem a ver com planejamento, tá? Só que para planejar, a gente precisa ter alguns conhecimentos importantes, senão a gente não dá conta de planejar. Em qualquer esfera de planejamento, a gente tem que entender muito bem quais são as nossas demandas e quais são os nossos recursos. E aí, no caso da gestão de tempo, também não é muito diferente disso. Então, se eu tivesse que explicar o que é a gestão do tempo, eu acho que eu resumiria como um processo de organizar e planejar como que a gente vai dividir o tempo entre as atividades diferentes. Então, tem técnicas, tem metodologias, né, com as quais é possível a gente trabalhar, estudar, cozinhar, arrumar a cozinha, colocar séries em dia, entregar tudo o que precisa ser entregue, fazer os trabalhos, sem pirar e sem deixar as coisas de qualquer maneira, sabe? É possível se organizar no tempo e fazer isso de maneira inteligente. A ideia é que você faça mais em menos tempo. Então, mesmo em situações de prazos muito curtos, né? Até porque esse negócio de prazo é curioso, negócio de deadline, né? Tem gente que pira quando tem um prazo e tem gente que se estimula e dá o melhor de si porque tem um prazo. Então, haver um prazo pode ser incrível, mas pode ser desesperador. Por isso, gerir o tempo é importante que você se conheça, né? Que você saiba como você funciona em relação à concentração, em relação a foco e em relação à dispersão, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, e aí eu vou pedir para você anotar isso grandão, colar um adesivo, sei lá como é que você funciona. Tempo é recurso finito. Tempo acaba. A segunda coisa, estar muito ocupado não significa ser eficiente. Na verdade, é mais fácil que seja o contrário, sabe?
o ócio, né, o ter um tempo para desligar, pode ser um indicador sim de produtividade, de boa gestão desse tempo. Então, a gestão do tempo, ela deve ser feita para que não haja mais aquela enrola, o que a gente vai chamar de procrastinação, né? E nem aquele negócio de largar para lá e depois eu faço, que é a ideia do abandono da tarefa. Isso não pode acontecer porque tudo precisa ser feito. Bem, mais do que isso, para que tudo seja executado com tranquilidade, sem estresse, até porque nós não estamos numa fase de podermos nos estressar com pouca coisa, já tem muito problema acontecendo. Com tranquilidade, com qualidade, a gente vai em paz resolver todas as tarefas que nos são demandadas. Quando o tempo ele é bem organizado, a produtividade é uma consequência desse processo de gestão. Bora lá então, menos desperdício, menos estresse, mais satisfação, mais produtividade. E para tudo isso a gente precisa planejar, beleza? E para planejar a gente precisa ter isso bem guardado no coração, assim, não esqueça. 1. O tempo não para. 2. Gerir o tempo não é acelerar. E 3. Ambiente, distrações drenam o tempo. Daí a gente se perde. Tá, os conceitos que eu prometi. Prioridade. Então, prioridade é o que deve ser feito primeiro. O lugar, a coisa, a tarefa em que você tem que colocar a energia primeiro, tá? Focar toda a sua força antes das outras tarefas. Essa é uma tarefa prioritária. É possível fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? Sim e não. Sim, porque você vai lá falar que você tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, multitasking, sou super rápida, não sei o que lá. Mas a verdade é que não. Explico. Mesmo quando a gente diz que tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, que a gente é multitarefa, na verdade a gente tá fazendo uma, concluindo uma e rapidão indo pra outra. Então, em algum momento você teve que focar exclusivamente a sua tarefa para essa prioridade A, digamos assim, fechou, aí você corre pra B. Mas você tem que ter colocado a sua energia de maneira exclusiva em alguma tarefa. E existe sempre essa ordem, né? Mesmo que esse movimento seja muito rápido, a prioridade é sempre muito clara. Você faz um, depois você faz o outro. Parece que as todas ficaram prontas ao mesmo tempo. Você pode entregar tudo junto, mas o dispêndio da energia, ele foi pontual. Urgente é o que tem um tempo, que expira, sabe? Se eu não fizer até tal hora, não precisa mais fazer. Porque não já era, sabe? É aquilo que urge por atenção, algo que urge por prioridade, a gente pode falar assim. Se for ultrapassado aquele limite de tempo, nem precisa mais fazer, né? Um telefone tocando no meio da aula, no meio de uma reunião, é urgente. Tá, vai virar prioridade dependendo de quem tá tocando, mas daquele momento você parou para olhar o telefone. E aí você pode sair da aula para atender, então ele é uma urgência que virou prioridade, ou sei lá, é telemarketing que você não quer atender e aí você simplesmente continua focado na aula, né? É algo urgente. Não adianta atender um telefone depois que ele terminou de tocar. Tipo, a minha irmã tá para ter criança. Não adianta eu chegar lá depois. Eu tenho que chegar lá se eu quiser acompanhar o parto do Guilherme, eu tenho que chegar lá a tempo, mesmo que isso demande. Cara, é domingo. E o povo não sossega na rua. Não sei se dá pra ver esse barulhão. Até perdi o que eu tava falando. Urgente negócio que não, se eu perder o prazo, não vai acontecer mais nunca na vida, perdi, já era. E importante, que é outro conceito, tem a ver com cálculo de risco, né? Então qual que é o impacto? Qual que é o tamanho do risco envolvido se eu não priorizar tal assunto? Se urgência chama por prioridade devido ao tempo limite, né? Porque se eu não fizer acabou, não adianta fazer mais. A importância é diferente. Ela chama atenção por prioridade pelo impacto daquele assunto em questão, pelo risco se eu não fizer, né? Então é importante manter as séries em dia? Sim, claro. Mas pode esperar alguns dias se eu tiver com algum projeto atrasado, algum trabalho que eu preciso terminar? Sim. É importante, mas não é urgente se eu tiver um prazo, né? A série vai estar lá depois. De repente trabalha para fechar uma nota e eu preciso entregar no dia X. Entendido isso, bora pro nível 2. O que eu vou considerar para priorizar, para pular essa fila, né? Eu trouxe 7 itens, 7 perguntinhas para análise. Então, 1. Quanto tempo é necessário para concluir essa atividade? 2. O que é preciso para concluir essa atividade? 3. Qual o nível de urgência? 4. Qual é o nível de dificuldade ou de facilidade para a execução dessa atividade? 5. Essa tarefa ela é independente ou ela está atrelada a uma outra? Ou de repente a outras pessoas? 6.
Quem deve fazer essa atividade tem que ser eu. 7 e última, qual é o perfil dos profissionais envolvidos nessa tarefa? Vamos um por um, com calma. Quanto tempo é necessário para concluir essa atividade? É a nossa primeira pergunta, né? Às vezes a gente não tem muita ideia de quanto tempo a gente demora fazendo as coisas, e isso é muito importante. Isso é importante até para determinar o preço dos nossos serviços, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, de repente, quanto tempo você demora fazendo um trabalho de fotografia? Quanto tempo você demora tomando um banho? Quanto tempo você demora para ler um texto de 15 páginas? É importante se conhecer bem, tá? Exatamente porque a gente quer gerir esse recurso que é o tempo. O que é preciso para eu concluir essa atividade? Eu já tenho tudo que está aqui para eu fazer? É só sentar e fazer? Ou não? Ou eu tenho que esperar alguém me mandar alguma coisa? Ou eu tenho que comprar alguma coisa? Se não tem que comprar nada, tá tudo aqui na mão, papum, então é isso. Sentar, pegar e fazer. E aí você volta lá no primeiro, né? Quanto tempo demora para eu ter tudo que eu preciso, se eu não tiver, ou quanto tempo eu demoro para fazer essa coisa. Qual é o nível de urgência? E essa é uma chave importante. Lembra, urgência, se eu não fizer agora já era. Então, como é que tá meu prazo? É uma coisa que se eu não fizer hoje até tal hora acabou. Essa informação é fundamental para trocar as atividades na nossa lista de tarefas. A urgência clama por prioridade, né? O 4 é muito importante, que é o grau de dificuldade ou de facilidade que eu tenho para aquela atividade que eu tenho que fazer. É algo que eu faço assim de boa, sem concentrar muito, porque, cara, eu já faço isso há muitos anos, ou não. É um negócio que eu tô aprendendo, é uma coisa que eu ainda não tenho muita segurança, eu preciso focar e fazer com calma. Vou precisar de mais tempo para isso. 5. Essa tarefa é independente ou ela é atrelada a outras tarefas ou a outras pessoas? Se for independente e eu já tiver com tudo à mão, provavelmente, a depender da complexidade, é melhor eu fazer e ficar livre daquele negócio, tá? Então, se já tá com tudo pronto na 5, começa por ela e termina logo. 6. Quem deve fazer essa atividade? Tem que ser eu. Gente, isso é muito sério. Às vezes, a gente perde tempo, a gente se perde no tempo, porque a gente acha que só a gente sabe fazer muito bem o negócio e não passa o serviço pra frente, não delega pra alguém. Então, tá certo, a gente sempre acha que só a gente faz melhor. Mas às vezes pode ser que você se esgote, pode ser que você perca algum prazo sem que houvesse necessidade disso, porque você poderia delegar isso para alguém. E o 7 é qual o perfil dos profissionais ou dos colegas, né, envolvidos nessa tarefa. Eu vou delegar para alguém ou eu dependo de outros para fazer a minha parte. E aí nessas duas situações diferentes para o mesmo dilema, né, a solução é muito simples. É conhecer com quem a gente está lidando, com quem a gente trabalha. Se você tem uma posição de delegar, né, então entender se aquela pessoa X ela é rápida ou ela é enrolada. Isso é muito importante. Se é melhor, de repente, eu entregar na mão de uma outra pessoa que não vai me entregar aquele serviço com aquele nível de excelência que a enrolada vai, ou se eu tenho prazo para deixar aquela pessoa que é incrível, mas que se perde um pouquinho no tempo. E aí esse critério, né, vai ter a ver com o perfil de quem está trabalhando comigo com urgência, com prazo. Acho que é isso, né? Não é difícil, mas requer um planejamento. A lógica é sempre priorizar as urgências na medida em que você tem os recursos necessários para fazer aquelas tarefas. Aí, não tem os recursos ainda? Dá para providenciar? Sim, beleza, agiliza, começa a fazer. Não dá, não depende de mim, o jeito é esperar. Se ocupar, de repente, com uma outra tarefa, você já tem tudo para fazer, que é uma tarefa mais rápida, mais fácil, ou de repente não tem mais nada para fazer, tô só, sei lá, esperando chegar. Vamos escolher uma outra pelo nível de importância, né? De repente, alguma que envolva algum risco. Tá, a lógica é urgência, recurso, importância, tá? Nunca se esqueçam disso. É isso. Se seguir essa lógica, dá tempo de fazer tudo sem surtar e nem ficar com raiva de ninguém, nem brigar com ninguém, nem nada. Espero ter ajudado. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você ainda não se inscreveu, não curtiu, lembra que a Fofolete está aqui para te lembrar disso também. Por favor, faz esse vídeo parecer relevante para o YouTube, manda para alguém, sei lá, curte, comenta. Gostou desse conteúdo? Eu faço outro se vocês quiserem. E até o próximo vídeo. Fiquem bem!